Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua bendita e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas de Jesus, cantamos aqui este hino. E é baseado nesse tema que vamos aqui anunciar a palavra do Senhor. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Graças a Deus que estamos firmes, né, na presença do Senhor. E que continuemos assim. Livro de Colossenses 2, versículos de 6 a 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós somos do Senhor, seguimos a Jesus Cristo, e apesar das dificuldades que temos enfrentando, não é que a gente vinha ficar apavorado, né, com medo de perder a salvação, porque está escrito no 1 Epístola de João 4:18, no amor não há temor, ou seja, medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. É como se diz, né? Quem não deve não teme. Então, se nós não temos assim, nossa consciência não nos condena, vamos seguir avante na presença de Deus, mas o certo é, a advertência é para mim, para você, para todos nós. Aquele que está em pé, se cuide para não cair. Existem muitos que confiam em si mesmo, e aí não é prudente, não é simples, e de repente acontece o imprevisto. E é por isso que a palavra de Deus está aqui advertindo, né, admoestando para a gente tomar cuidado com estas coisas. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe, não caia. Por que essa advertência para nós os crentes? Porque o seguinte, trago aqui 3 motivos, pelo menos esses aqui, que para a gente ficar de olhos abertos, para não se descuidar, mas para continuar firme nas promessas de Jesus, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, sem se distrair com nada. Porque nós temos que cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: cuida de ti mesmo, Timóteo, se cuide, e da doutrina. Uma primeira razão que nós devemos nos preocupar com isto é porque a Bíblia diz que o diabo, ele está ao derredor. Ele está ao derredor, querendo que, como está escrito 1 Pedro 5:8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo
vosso adversário, ele não é amigo, anda em derredor. Ao nosso redor está o Senhor, mas afastado de nós, porque o Senhor é por nós, nos defende, mas ele está em derredor, bramando como o leão. E observe aqui também uma advertência com respeito à interpretação bíblica. Nem sempre as mesmas palavras na Bíblia significam a mesma coisa. Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, não é? Mas aqui está falando de outro leão. Então não podemos tirar textos em fora de contexto, mas devemos entender bem as coisas espirituais. Este leão aqui não é o leão da tribo de Judá. Por isto, nós devemos entender de uma maneira conveniente e não deixar que a palavra de Deus seja deturpada. O inimigo está bramando como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, como é que nós devemos estar? Distraído? Despreocupado, desatento, sem vigiar, sem prudência? Nós sabemos que diz João 10:10 que ele vem senão a matar, roubar, destruir. João 10:10 diz assim, que o propósito dele, o que ele quer. O nosso adversário, ele quer, como ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas graças a Deus que o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glórias a Deus por isso. Então, primeiro, porque a gente tem que ter muito cuidado, vigilância, e não viver independente de Deus, confiando em si mesmo, achando que a filosofia, os estudos da teologia, dinheiro, eloquência, outras capacidades, habilidades humanas são suficientes para vencer o maligno. A graça de Deus está conosco. As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. Então, o maligno, ele está ao derredor. Ele não para, ele não desiste. Mas o que é que a gente tem que fazer? Não desistir do Senhor. Muitos desistiram. Jesus disse, querem vós também me deixar? Mas Pedro respondeu, para onde iremos, Senhor? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então nós temos que insistir em continuar firme nas promessas de Jesus, porque muitos já se desviaram e muitos ainda hão de se desviar, mas aqueles que estão escritos com seu nome no livro da vida, eles vão ser fiéis até a morte e serão recebidos pelo Senhor quando ele chamar e disser, vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Outro motivo que nós devemos ficar firme na promessa de Jesus e ter cuidado para não cair, mas ficar de pé, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia. Primeiro, nós vimos, o diabo está ao derredor, então a gente tem que ficar atento. E também existe o seguinte, há o perigo, e este perigo é constante, de uma situação pior do que a primeira. Qual era a primeira situação nossa? Quando a gente não conhecia Jesus, como era? Uma vida sem firmeza, uma vida sem destino, uma vida idólatra, pagã. Era assim. Mas existe um perigo, se a gente não se cuidar,
de nós estarmos embaraçados numa situação pior do que esta, que era de incrédulo, de descrente, de ímpio, mesmo tendo contato e conhecimento com a palavra de Deus. Há muita gente aí que a gente pode encontrar pelas ruas, pelos lugares, falando a palavra de Deus de uma maneira assim surpreendente, mas nas drogas, né, na bandidagem, assaltando o banco. Mas quando você para conversar, esta pessoa canta louvores, conhece os hinos da harpa cristã, do cantor cristão, entende até muitos assuntos teológicos, mas por que está deste jeito? Olha o perigo. É isso que a gente quer das nossas vidas, depois de ter escapado da corrupção deste mundo? 2 Pedro 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É isso que a gente quer de nossas vidas? Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para tanto é preciso observar e não esquecer do que a palavra do Senhor, de aquele que cuida está de pé. Olhe, não caia, porque se cair, olha o que poderá acontecer. Aí a palavra do Senhor também diz, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 45. Vamos ler do versículo 43 para entender melhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, nós éramos pessoas que tinham em nós um espírito, não o Espírito Santo. Havia coisas dentro de nós que nos atormentava, mas glória a Deus que Jesus nos libertou. E quando o espírito imundo, antes de conhecer a Jesus, nós éramos assim, nós tínhamos um espírito imundo. Ah, mas eu não roubava, não matava. Aquele jovem rico também não fazia nada disso, mas ele tinha um espírito imundo. Qual era o espírito imundo dele? Ele tinha amor às riquezas, e isso excluía do céu. E existem pessoas que acham que, por causa da sua moralidade, né, entre aspas, isso lhe justifica perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é preciso, é necessário nascer de novo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele saiu de nós. O que é que ele está fazendo? Aquele espírito imundo que nos deixava cego nas trevas. Ele anda por lugares áridos, ele está por aí, vagueando, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, ao derredor, estou com saudade dele, saudade dela. Ela fazia a minha vontade. Aí vem ao derredor como leão, voltarei para a casa de onde saí, e voltando, acha desocupada.
Por que desocupada? Porque a pessoa não está mais dando lugar ao Espírito Santo. Está confiado na sua carteira de membro da igreja, foi batizado, mas não está mais interessado nas coisas do Senhor. Não somente aqui, mas em todas as igrejas, durante esta pandemia, muita gente não vai voltar mais. Porque não observou esta palavra. Então o inimigo vai e leva consigo, olha, e conta desocupada, está varrida e adornada, porque Jesus libertou, Jesus curou, Jesus abençoou, e até mesmo a pessoa deu testemunho disso no meio da congregação, mas esqueceu dessa advertência. Aí então, este espírito imundo que um dia saiu, ele vem visitar de novo, de onde ele saiu. Aí o que ele faz quando ele nota isto? Ele repara, porque se ele visse essa casa varrida e adornada, mas ocupada pelo Espírito Santo, ele não iria engendrar essa artimanha. E aí ele age rapidamente, fazendo o quê? Ele vai e leva consigo, ele convida, ele chama outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, misericórdia, habitam ali, e são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Que Deus nos livre desta maldição. O diabo está ao derredor, não é? Há o perigo de uma situação pior que a primeira, e não é à toa que a gente vê crentes que eram daqui, crentes que eram de outras igrejas, como é que estão agora? Falavam bem, pregavam bem, evangelizavam, como é que estão agora? De quem é a culpa? A culpa é do pastor, é da igreja, é de Jesus? A palavra do Senhor diz: de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, tentado pela sua própria concupiscência. E por último, porque a gente tem que ficar esperto, não se deixar levar por este mundo, pelas tentações, além destas coisas aqui, além disso, há o risco de uma condição ruim, irreparável, não somente ruim, mas irreparável. Olha aqui o que diz o livro de Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 4 até o 9, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, graças a Deus, né? Aleluia! Somos filhos da luz, fomos iluminados, esclarecidos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! O Evangelho, palavra da fé, o Evangelho do Reino nos alcançou. Pela graça de Deus, em Cristo Jesus, aleluia, recebemos Ele como único e suficiente Salvador. Porque é impossível, ou seja, não há mais jeito, não existe mais outra doutrina, outro sacrifício. O sacrifício de Jesus foi um só, não são 2, 3 ou vários, não existe mais outra estratégia.
porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Oh, glória a Deus! Nós temos provado e visto que o Senhor é bom. Quantas bênçãos! Conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus nas pregações, na escola bíblica dominical, nos congressos, nas conferências, nas reuniões, nas casas, nos lares, no templo. Quanta coisa boa, quantos ensinamentos, quanto a luz do Senhor, quantas bênçãos maravilhosas, quanta glória, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Mas apesar de tudo isto tão maravilhoso, tão excelente, tão abençoador, tão bem-aventurado, e recaíram, ou seja, o ser humano, por causa do pecado, ele caiu, e agora recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, qual vai ser o evangelho agora que vai ser anunciado a esta pessoa? Qual vai ser o outro caminho? Será que tem outro Jesus? Outro Messias? Outra Bíblia? O que é que a gente pode apresentar além de Jesus? Só Ele é quem salva. Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ali, naquele pastor, daquela igreja, e que ele batizava as pessoas, e fez muitos casamentos, e pregava evangelho. Não era aquele pastor, e aquele irmão, aquela irmã de oração, que visitou a casa, e evangelizou, e fez muitas campanhas de oração. Está assim no pecado, na prostituição, kkk, zombaria. Está vendo aí que todo crente é hipócrita? Que a igreja é um bando de mentirosos, que é por isso que eu não vou para a igreja? Tudo é mentira, é ilusão, por isso que eu fico na minha. E expõe o nome de Jesus ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, igreja do Senhor, filhinhos, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Além de tudo isto, o risco de uma condição não somente ruim, mas irreparável. Portanto, continuemos de pé. Estávamos caídos, estávamos prostrados, estávamos abatidos, mas o Senhor estendeu a sua mão e nos levantou para lutar, para vencer, aleluia, para erguer a cabeça e marchar, anunciando o evangelho com autoridade, em nome de Jesus, abatendo toda a força maligna, e para
concluir esta reflexão no livro de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto estamos ainda habitando neste tabernáculo, nesta casa de barro, nós temos que vencer este maior inimigo que é nós mesmos. Então a palavra de Deus continua ecoando em nossos corações. Aleluia! Aquele que está de pé, olhe, não caia, porque o diabo está ao derredor, ele quer se aproveitar, ele quer matar, roubar e destruir. Há o perigo de uma situação pior do que a primeira. Nós escapamos, o laço se quebrou, a gente escapou. E além de tudo isso, existe este risco de uma condição não somente ruim, mas irreparável. Nós não queremos isso. Nós queremos chegar ao fim da nossa fé, a salvação das almas. E em Cristo Jesus temos a garantia de vitória. Então não olhemos para trás. O nosso caminho é para frente. Não tem pandemia, não tem perseguição, não tem feitiçaria, não tem oposição. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor é por nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Ele nos garante a vitória. Ele está conosco. Ele nos fortalece. Portanto, firmes nas promessas de Jesus, hein?